Fala galera do nono ano, mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada. Bem, estamos aí de volta. Você que está querendo não se afastar aí da matemática, você que está em casa entediado, quem sabe você pode aprender um pouquinho, relembrar um pouquinho daquela matemática que você esqueceu. Matemática é muito legal quando a gente entende. Vamos falar hoje sobre a raiz quadrada. Você sabe o que é a área? A área é a medida de uma superfície. Isso aí, a medida de uma superfície. E o que é medir? Medir nada mais é do que comparar duas coisas semelhantes de mesma natureza. Uma delas é chamada de padrão ou unidade. Então, se você quer medir uma superfície, você precisa escolher outra superfície para poder usar como unidade padrão. Não se esqueça que existem superfícies que são planas e superfícies que não são planas, mas todas possuem áreas. Para medir uma superfície, como eu disse anteriormente, basta escolher uma outra superfície que seja usada como uma unidade padrão. Nós poderíamos, por exemplo, usar um triângulo equilátero como unidade padrão. E aí, colocando vários triângulos lado a lado, nós poderíamos construir o valor da medida de uma superfície. Poderíamos usar também hexágonos regulares, colocados lado a lado, para medir o valor de uma superfície. Poderíamos usar retângulos pequenos e eles cobririam uma superfície, dando assim a sua medida. Mas você sabe que a humanidade escolheu o mais lógico, o mais fácil e o mais prático. A superfície escolhida é o quadrado. Só para relembrar você, o quadrado é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Como nós adotamos o sistema internacional de unidades, nós vamos transportar as unidades de medida linear para a unidade de medidas de área. E assim ficamos com as seguintes unidades. Se você tem um quadradinho que tem 1 milímetro por 1 milímetro, você tem então uma superfície de 1 milímetro quadrado. Se você tem um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, você tem uma superfície de 1 centímetro quadrado. E se você tem um quadrado de 1 metro por 1 metro, você tem uma superfície de 1 metro quadrado. Pois é. Então, quando nós medimos a área de um retângulo, por exemplo, o que nós estamos fazendo é contando quantos quadrados cabem dentro dele. Essa medida pode ser exata, ou seja, ter uma quantidade inteira de quadrados, ou pode ser decimal, uma quantidade não inteira de quadrados. Muito bem. É claro que quando você tem uma figura retangular, você não precisa ficar contando quadradinho por quadradinho. Basta você multiplicar a medida da altura do retângulo, se ele estiver em pé, nós chamamos de altura, obviamente, e multiplicar pela medida da base do retângulo. Assim sendo, se temos um retângulo que tenha 2 metros de altura e uma base de 3 metros, nós teremos aqui 6 metros quadrados, ou 6 quadrados de 1 metro por 1 metro. Ok? E por que nós estamos falando no retângulo? Porque o retângulo, se você reparar bem ao seu redor, é a figura geométrica mais usada pelo ser humano. Você já notou? É só você olhar aí qual é o formato da porta da sua casa, qual é o formato da lateral da geladeira, qual é o formato da sua sala, qual o formato de um tecido quando ele é tirado do rolo, qual o formato da folha de papel, o formato do seu caderno. Tá vendo? A gente adora o retângulo. E por que eu estou falando nisso? Já que a nossa aula é sobre a raiz quadrada. Muito bem, vou te contar agora a história fictícia de um homem chamado Pitágoras. Um
um senhor Pitágoras tinha um jardim muito bonito na sua casa, e esse jardim, adivinhe que formato tinha? O senhor Pitágoras tinha um jardim no formato de um retângulo, e ele adorava aquele jardim, e ele gramou esse jardim. A medida desse jardim era de 2 metros por 4 metros. Obviamente você já sabe que a quantidade de grama que tinha ali cobria uma área de 2 vezes 4, 8 metros quadrados. Bom, mas como você sabe, a mulher do Pitágoras gostava de mexer em tudo, não é? A mulherada gosta de mudar móveis de lugar, pintar a cor da casa, trocar as coisas de posição. E ela falou para ele assim: eu preciso que você troque alguma coisa nesse jardim. E ele pensou e falou assim: bom, eu não quero jogar a grama fora, então eu vou agora fazer um recorte, modificar a minha figura, mas vou manter a mesma quantidade de grama. Beleza, então o que ele fez? Dividiu aqui no meio o seu jardim, fez um corte para lá, um corte para cá, e agora o seu jardim ficou no formato de um quadrado. E você está notando que esse jardim quadrado não teve nenhuma perda de grama, ou seja, não teve nenhuma perda de área. Mas eis que de repente a mulher dele chega e diz assim: olha, vamos colocar tijolinhos ao redor do jardim? Quantos tijolinhos ele ia usar, se agora ele não sabia mais a medida da lateral do jardim? O jardim tem 8 metros quadrados e ele agora precisava saber a medida da lateral do jardim. Que problema, hein? Bom, ele raciocinou o seguinte: se quando nós calculamos a área de um retângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura, quando nós formos calcular a área de um quadrado, nós vamos multiplicar o lado vezes o lado, achando assim lado ao quadrado. Bom, eu sei que a área do meu quadrado, do meu jardim, continuou sendo de 8 metros quadrados, que é igual a uma medida lateral vezes outra medida lateral. Agora ele tinha que buscar um número que, multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número que elevado ao quadrado desse 8. Eis um grande mistério. Se você fizer 1 vezes 1, você vai achar 1. Se você fizer 2 vezes 2, você vai achar 4. Se você fizer 3 vezes 3, você vai achar 9. Opa! Passou de 8. Então, o Pitágoras começou a raciocinar que o número que ele queria estava entre o 2 e o 3. Mas que número seria esse? Bom, aí ele começou a usar os números decimais para experimentar que número poderia dar 8. 2,1 vezes 2,1 daria 4,42. Está muito longe de 2, não é? 2,5 vezes 2,5, 6,25. Quem sabe 2,7 vezes 2,7? 2,7 vezes 2,7 está dando 7,29. Estamos chegando perto de 8. 2,8 vezes 2,8 está dando 7,84. Muito bom, estamos chegando próximo. 2,9 vezes 2,9 está dando 8,41. Opa, passamos de 8. Então o Pitágoras começou a suspeitar que a lateral do seu jardim era um valor entre 2,8 e 2,9. Ele estava aqui no meio, mas ele queria uma medida mais precisa. Então ele começou a fazer 2,81 vezes 2,81 e ele achou que valor? 7,89. Então ele fez 2,82 vezes 2,82 e achou 7,95. Resolveu dar um pulo maior e fez 2,85 vezes 2,85 e achou 8,12. Então ele voltou. 2,85
84 vezes 2,84. Ele achou 8,06. 2,83 vezes 2,83 e ele achou 8,00. Muito bom. Então, o número que ele queria estava entre 2,82 e 2,83. O Pitágoras então chegou a uma triste conclusão. Ele não ia achar nenhum número que desse exatamente 8. Ele ia achar números que se aproximavam paulatinamente de 8. Cada vez que ele colocava uma casa decimal e fazia a multiplicação, ele ia chegando a 8, mas nunca chegaria em 8. Que números são esses? Então agora você está aprendendo aquilo que o seu Pitágoras aprendeu há muito tempo. É que existe uma classe de números chamada de números irracionais. Olhe bem, eu não falei irracionais. Mas para você entender o que são números irracionais, você precisa entender o que são números racionais. E para isso nós vamos lembrar dos conjuntos numéricos que existem. Quando você começa a aprender os números, o primeiro conjunto numérico que você aprende é o conjunto dos números naturais. É com eles que a gente aprende a contar as coisas desde os dedinhos, quando a gente está bem pequenininho, até contar os dias da semana, sucessivamente. Bom, depois nós começamos a amadurecer para os números inteiros, porque a gente começa a aprender em determinada fase da vida que existem valores que são menores do que zero. Ué, existem valores que são menores do que zero? Não sabe fazer conta. Sim, existem valores menores do que zero. Por exemplo, uma dívida é representada como um valor menor do que zero. Uma temperatura negativa é uma temperatura que está abaixo de zero. E o que são números racionais? Os números racionais são números obtidos pela divisão de dois números inteiros. Entendeu? Ratio quer dizer dividir. Então, número racional não é um número que raciocina. O número racional é aquele que é obtido pela divisão de dois números inteiros. Com isso, nós podemos ter vários tipos de números racionais. Nós poderemos ter números racionais inteiros, nós poderemos ter números racionais fracionários, quando o resultado dá uma fração, nós podemos ter números decimais exatos e temos também as famosas dízimas periódicas. Assunto para uma outra aula, hein? Bom, acontece que o número que o Pitágoras descobriu não se encaixa em nenhum desses, e é por isso que ele é chamado de número irracional. Ele não é obtido pela divisão de dois números inteiros. E aí, então, descobrindo esses números, nós chegamos a um conjunto máximo de números para nós trabalharmos no nono ano. Juntando todos os números racionais com todos os números irracionais, nós chegamos aos números reais. Então, afinal, o que é a raiz quadrada? Definição formal. A raiz quadrada de um número positivo A é um outro número positivo B que elevado ao quadrado resulta no A. Certo? Assim sendo, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado dá 25. A raiz quadrada de 144 é igual a 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144. A raiz quadrada de menos 100 é igual a... Opa, essa não tem. Não existe raiz quadrada de número negativo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi ótimo.